Nesse vídeo, vamos fazer algumas reflexões sobre a casa 9 e os 12 signos. Eu sou Vera e sejam bem-vindos ao canal Caldeirão de Estrelas. Mas antes de começar a analisar cada signo na casa 9, vamos entender o significado da casa 9. As experiências relacionadas com a casa 9 têm a ver com a busca do sentido das coisas. Também tem relação a assuntos que permitem aos parceiros ou qualquer atividade grupal operar e se expandir dentro de uma sociedade ou cultura. E diz respeito a tudo que expanda o campo de atividade de uma pessoa e da sua mente, como viagens longas, contato com outras culturas, com os estrangeiros e o significado dos acontecimentos no passado, no presente e dos que pode se esperar para o futuro, tanto do destino individual quanto do destino coletivo. Tradicionalmente, a casa 9 também é a casa da filosofia, da religião e dos assuntos jurídicos. A 9ª casa se opõe à 3ª casa, mas a complementa. Enquanto a 3ª casa se refere à necessidade de compreender e conhecer o ambiente próximo, a 9ª casa tem a ver com a descoberta do significado de campos mais amplos da existência em que a mente possa explorar pelo uso da analogia, generalização e abstração. A casa 3 e a casa 9 simbolizam as duas polaridades da mente humana, o concreto e o abstrato. A mente desenvolvida opera através da combinação desses dois tipos de pensamentos, mas ao invés de combinar esses dois tipos de pensamentos, a maioria das pessoas tende a preferir um ou outro. Em nossa época analítica e empírica, a pessoa de iniciação científica dá mais atenção às experiências da 3ª casa. Por outro lado, o metafísico ou o filósofo, cuja função é sintetizar dados e descobrir princípios gerais, se volta para a casa 9. Em relação à mente humana, existe uma diferença entre conhecimento e compreensão, onde o ato de conhecer pertence à casa 3, indicando o contato direto da pessoa com algo ou com seu ambiente. Já o processo de compreensão é mais complexo, já que envolve a síntese de muitos fatores e dados conhecidos, ou seja, o resultado de um processo holístico. A complexa natureza do processo de compreensão e busca de significados leva ao uso de símbolos, e a casa 9 também é a casa dos símbolos. As palavras são símbolos, a maioria dos gestos são símbolos. A dança nupcial de alguns pássaros é um símbolo. Assim como os atos humanos e atitudes do corpo humano durante um namoro. Todas as artes são simbólicas, mesmo que o artista se recuse a admitir isso, pois são representações ou resultados de uma cultura. O clarividente visualiza um objeto ou uma cena simbólica, ou ouve em seu cérebro palavras que também constituem símbolos, e todo símbolo precisa ser interpretado. E todo indivíduo os interpreta de acordo com o que ele é, do que sabe, do que sente ou que sentiu no passado. O mapa astrológico também é um símbolo
que simboliza a relação complexa entre o recém-nascido e o universo. Da mesma forma, todos os conceitos religiosos e visões místicas simbolizam a relação entre o indivíduo e o universo. E todo o universo, como percebemos, é um símbolo do nosso estágio humano e individual de evolução, e precisamos deles para operar como seres humanos. Aquilo que chamamos de lei também é uma expressão simbólica. As leis de uma sociedade revelam o caráter básico da inter-relação entre seus membros e a qualidade ideal de um estilo de vida. Como a nona casa é a terceira a partir da casa 7, o descendente, que é o princípio do relacionamento, representa o ambiente do relacionamento, assim como a terceira casa representa o ambiente do ser. E é o conhecimento do ambiente que nos possibilita funcionar de maneira mais eficaz possível. E nesse sentido, conhecimento é poder, ou meio de se obter poder. Os riscos que se correm nas experiências da casa 9 têm a ver com a expansão excessiva provocada pela ambição, pela ânsia por poder ou pelo símbolo do poder social, o dinheiro. Ambição é o aspecto negativo da compreensão, pois implica um enfoque egocêntrico e compulsivo das relações humanas. A pessoa ambiciosa usa seus relacionamentos para expandir o seu poder e prestígio, fazendo do relacionamento seu servo e daqueles com quem se relaciona seus escravos. Assim, o relacionamento se perverte e se torna destrutivo para a harmonia e saúde do todo maior, da sociedade e de todo o planeta. Essa é a mente do político e do adepto da magia negra, que tem sua ambição enraizada no ódio e no medo. Mas quando o propósito é curar e proporcionar ao grupo o que seja vital à sua existência e desenvolvimento espiritual, chama-se nesse caso magia branca. Vamos agora analisar os signos que estão na cúspide da casa 9, de Áries a Peixes. Mas caso alguém não queira ver o vídeo todo, pode pular direto para o signo que está na sua casa 9 no seu mapa natal. Vocês podem também, para aprofundar o conhecimento sobre a casa 9 no mapa de vocês, ver em que grau começa a casa 9, identificando assim os signos que estão no decanato e duade da casa 9 no mapa de vocês. Como vocês podem ver, aqui nós temos a tabela dos decanatos de Áries a Peixes, lembrando que cada decanato equivale a 10 graus do signo. E nessa segunda tabela, nós temos os graus dos signos, marcando as duades. Depois de identificar o signo da duade, da sua casa 8, você faz um mix entre o signo da casa 8, o seu decanato e a duade. A pessoa com Áries na casa 9 expressa com facilidade sua personalidade. É entusiasmada, individualista e pode ser uma pioneira. Cuidadosa, cheia de vida e vigor, pode ser defensora de alguma causa. Sua força interior se baseia numa boa filosofia de vida. E sua filosofia não é dogmática ou tradicional.
e, embora um pouco cética, em algum ponto da vida, pode desenvolver o zelo religioso, beirando até o fanatismo. Autodidata, é curiosa e se interessa por estudos sérios. Pode ser que se abram novos caminhos em sua abordagem da vida. As viagens ou qualquer forma de expandir seus horizontes serão muito benéficas para ela. Como é muito inquieta, se não puder viajar fisicamente, vai viajar muito pelos pensamentos. Se tiver alguma inclinação jurídica, vai se sair muito melhor como advogada criminalista do que cuidando de impostos e assuntos comerciais. Para a pessoa com touro na casa 9, o pensamento prático é muito importante. Sua filosofia precisa fazer sentido. Seus gostos e sua moral são tradicionais, preferindo uma abordagem clássica à ultramoderna. Tem ideias e sentimentos estáveis, mas às vezes pode lhe faltar senso místico e capacidade de apreciar o intangível. E apesar de criticar o que não pode ser provado, é muito poética e pode ser até uma escritora. Como tem padrões e princípios muito elevados e como os respeita fielmente, ignora os conflitos de consciência que eles possam provocar, mas é emocionalmente idealista, descontraída, bem-humorada e sociável. Gosta da vida ao ar livre, esportes, viagens e prazeres. Gosta de viajar e pode até se casar com um estrangeiro ou com alguém que conheça numa viagem. Gosta de pessoas comedidas e educadas. Às vezes pode ser franca demais ou não expressar seus sentimentos, ou tentar impor suas crenças aos outros. A pessoa com Gêmeos, na casa 9, tem curiosidade a respeito dos mistérios da vida e experimentar todas as facetas da vida. Ao lidar com seu conflito interno entre fé e razão, pode procurar uma abordagem mais mística ou religiosa da vida, porém, às vezes, pode duvidar de tudo. Se interessa por educação superior, filosofia, países estrangeiros e culturas estrangeiras. Adora viajar e tem facilidade para aprender línguas. Mas, se não puder explorar o mundo, vai devorar livros que lhe permitam viajar sentada numa poltrona. Se sai bem em propaganda, publicidade e pode ser uma boa professora, historiadora ou antropóloga. Perita em influenciar os outros com as palavras, pode se atrair para as áreas da política. Apesar de muito intuitiva e até visionária, às vezes pode ser dogmática, obstinada e rude, ou mudar muito de pontos de vista. A pessoa com Câncer na casa 9 desenvolve uma filosofia através de seus sentimentos e devoção a seus ideais. O estudo das coisas mais profundas é muito importante para ela, que tem forte inclinação oculta e é receptiva aos reinos do subconsciente. E é mais sensível do que possa parecer devido ao seu jeito livre e vigoroso. Sua mente não gosta de confusão e rejeita qualquer coisa que seja irrelevante ao que está em causa. E às vezes pode até parecer ter uma mente estreita porque quando se concentra é sobre uma coisa só. Imaginativa, é uma sonhadora e adora viajar. Pode até ser uma nômade ou passar algum tempo morando no exterior ou longe do lugar onde nasceu. Agitada mental e fisicamente, precisa de exercícios físicos e ama os esportes.
Tem talento para religião, poesia e música, e é uma ótima professora em todas as áreas. E como entende as necessidades do público, se sai bem onde a autoestima e aceitação social sejam importantes. Também pode ingressar na área jurídica e na política. Pode ser facilmente levada pelos mais velhos quando jovem, mas quando amadurece consegue exercer muita autoridade sobre os outros por causa de sua intuição e capacidade de persuasão. A pessoa com leão na casa 9 tem grande amor pela verdade e adota uma filosofia idealista de vida. Todas as áreas da mente superior são muito importantes para ela, que vai se empenhar em crescer mentalmente. Tem muita fé em si mesma e não aceita derrotas, por piores que sejam os fatos. Mas às vezes pode ser arrogante e convencida. Adora viajar e expandir seus horizontes físicos e mentais. Tem uma queda para línguas estrangeiras e se dá bem com quase todo mundo. Filosófica, é uma estudiosa séria e daria uma professora boa e dedicada. Às vezes pode não ser prática, ficar sonhando acordada ou ser uma fanática querendo impor sua verdade aos outros. A pessoa com Virgem na casa 9 precisa entender a vida através do coração e da mente. Generosa, progressista e honesta, detesta enganar os outros e se preocupa mais com atitudes do que com fatos. Diplomata, aborda a religião e a filosofia com praticidade. Busca uma filosofia que pode se adequar ao seu dia a dia. Deseja uma educação superior e provavelmente não terá dificuldades em consegui-la. Viajar e expandir seus horizontes são fundamentais para o seu bem-estar. Pode até viajar a trabalho. Tem tato e astúcia e se sai bem no serviço de outras pessoas, como ajudante ou gerente. Sincera, tem muito senso de humor, mas às vezes pode ser impulsiva e falar sem pensar nas consequências. Apesar de ter rasgos intuitivos da verdade, pode ter um número exagerado de interesses e dispersar sua força mental. Às vezes pode querer fazer sermões morais e ser muito pedante. A pessoa que tem Libra na casa 9 aprecia a lealdade e a franqueza. Tem um interesse profundo e espontâneo pelas questões humanitárias. É idealista, tem uma visão liberal e é dedicada à paz e à justiça, tomando partido dos desfavorecidos. Procura uma filosofia prática, algo concreto e útil, que a ajude na vida, mas também gosta de conceituações mais ousadas, como astrologia, por exemplo, e tem muitos dons artísticos. O bom gosto é muito importante na sua abordagem da vida. A conduta grosseira ou estúpida a irrita. O amor pode se associar às viagens ou aventuras. Pode amar ou ser amada fora de seu contexto habitual, afastada de seu meio social por um estrangeiro, estrangeira ou alguém de classe social diferente da sua. Às vezes, suas ambições podem carecer de realismo. Pode ter gosto pela aventura ou jogo amoroso duplo e até explorar os sentimentos dos outros em seu próprio benefício, o que deve ser evitado. A pessoa com Escorpião na casa 9 coloca intensidade emocional, não ortodoxia, na sua procura sobre o significado da vida.
preferindo a via oculta ou mística. Procura uma filosofia e religião que se harmonize com seu estilo de vida. Entusiasmada e versátil, tem muita fé na natureza humana e uma necessidade insaciável de aprender. Pode até ser uma boa escritora nas questões relacionadas com o oculto, o mistério ou mesmo o sexo. Inquieta, impaciente e aventureira, está sempre disposta a tentar qualquer coisa e experimentar tudo. Precisa viajar. Os países estrangeiros podem lhe parecer convidativos e pode até viajar toda a vida, se não no sentido literal, através da mente. Pode ser uma boa médica ou professora devido à sua compreensão sobre a vida. Às vezes pode ser intransigente, dogmática e não está disposta a ouvir o ponto de vista dos outros e até ter problemas com autoridades. Pode às vezes também ter um excesso de prudência ou ser lenta na ação. Para a pessoa que tem Sagitário na casa 9, as questões filosóficas e da mente superior são primordiais. Muito idealista, gosta de se envolver com causas sociais e humanitárias e tornar a vida dos outros mais alegre. A educação superior é uma necessidade para ela que tem aptidão para línguas, literatura, publicação, assim como para fazer palestras e falar em público. Otimista e desembaraçada, se atrai pela vida ao ar livre, pela religião, pelos esportes e ama viajar. Expandir os horizontes é muito importante para ela, que é capaz de detectar as oportunidades e aproveitá-las. Enxerga longe e é uma pensadora profunda. Porém, atos imprudentes e irrefletidos podem trazer algumas dificuldades legais para ela. Entretanto, é uma cidadã devota e cumpridora da lei. A pessoa com Capricórnio na casa 9 se interessa pelo oculto tanto espiritualmente como filosoficamente. Tem uma abordagem séria em relação à religião e tenta aderir códigos morais íntegros e rigorosos. Porém, pode haver um conflito entre espiritualidade e materialismo. E apesar de às vezes ser um pouco cética, se dispõe a ouvir os argumentos. Intelectualmente é disciplinada e tem grandes poderes de concentração. Se tiver uma formação universitária, será devido em grande parte a seus próprios esforços. Direta, sua aguda intuição e capacidade científica indica que pode trabalhar bem com pessoas sofredoras ou deficientes. Independente e capaz, busca a verdade e a justiça e tem boa cabeça para o direito. Organiza, gerencia bem e tem muito senso comum, levando em conta tudo o que seja tangível. Pode ser uma boa professora ou líder político. Não gosta muito de viagens muito longas, a não ser que seja a negócios ou trabalho, e desconfia um pouco dos estrangeiros. Às vezes pode ser intransigente, indecisa, rebelde, ressentida, ou tentar impor seu fervor religioso aos outros. A pessoa que tem Aquário na casa 9 tem uma imaginação muito vívida. Com uma mente altamente ativa, pode ser uma inventora ou uma escritora. A educação é tão importante para ela
que, se não puder cursar uma universidade, vai continuar estudando e aprendendo a vida toda, frequentando cursos noturnos ou o que aparecer. Tem curiosidade a respeito dos mistérios da vida, procurando suas próprias respostas, através de alguma filosofia ou religião totalmente suas. Suas ideias e ideais não são ortodoxos. A livre expressão de qualquer tipo é muito importante para ela, que adota novos conceitos religiosos, tendendo mais para as áreas da parapsicologia ou da metafísica, abordando-as com uma atitude científica e objetiva. Quer expandir seus horizontes e não se sentir limitada por dogmas e ortodoxias. Mas às vezes pode ser muito cética, agnóstica, excitável e muito rebelde. Inventiva, engenhosa, independente e aventureira, adora viajar e é capaz de fazer as malas de uma hora para outra. As viagens e as culturas estrangeiras a fascinam. Gosta de viagens longas a lugares exóticos e pode ter estranhas experiências durante as viagens. Ensino, publicações e negócios com o exterior são boas carreiras para essa pessoa. Também pode ser uma líder política, pois é uma talentosa reformadora social. Porém, seus assuntos legais podem sofrer reviravoltas inesperadas e seria bom evitar os processos. A pessoa com peixes na casa 9 tem uma abordagem mística da religião. Apesar de muito espiritual, procura mais uma filosofia de vida do que uma religião. Busca valores espirituais e religiosos mais elevados e se sente à vontade com o conceito de uma religião universal. Gosta de explorar os poderes da mente, de revisar as leis existentes e buscar o significado mais profundo da vida. Sua imaginação é ilimitada e tem ideias novas a respeito de educação, se interessa por culturas estrangeiras e pode até ser que passe a maior parte da sua vida viajando, morando no exterior ou em algum lugar longe de sua origem. Pode gostar de viajar por água e achar relaxante passar as férias perto de rios ou lagos. A ternura e a compaixão fazem dessa pessoa uma boa enfermeira, capaz de desenvolver uma habilidosa capacidade de cura. Porém, às vezes pode vagar sem rumo, não ter discernimento, desconfiar dos outros ou acreditar em falsos profetas. E aqui, meus queridos e queridas, terminamos nossas reflexões sobre a casa 9 e os 12 signos. Vocês podem achar no canal uma playlist só sobre as casas astrológicas e também uma playlist só sobre os ascendentes. Gratidão pela atenção, se lembra de dar aquele joinha e quem não for inscrito no canal, se inscreve para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo saindo. Muita paz, muito amor, muita felicidade a todos e até a próxima.